O texto que eu queria ler com vocês fica em João, capítulo 13, a partir do verso 33. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Antes de começar o ponto central que tinha planejado, aqui você pode ver o fim da história. O fim da história é entre aspas, até em si. Tipo assim, é o fim do ministério de Jesus em carne. Ele ressuscitou depois de 3 dias, mas em carne a gente está nos momentos finais da vida de Jesus aqui na Terra. E ele avisa aos seus discípulos que para onde ele vai agora eles não podem ir, porque ele vai enfrentar a morte, irá ressuscitar e irá viver apenas em espírito, não mais em carne como ele está aqui. E quando eu li esse texto, eu tive alguns sentimentos. Eu falei assim, como você pode ter vários sentimentos no mesmo texto, mas primeiro foi uma agonia, uma raiva depois, e eu tive uma sensação de misericórdia de Deus pelas nossas vidas, pelos seres humanos. Em que sentido eu falo uma agonia? Cristo sabia que ele veio para a morte. Ele veio para a morte, ele sabe que ele veio para morrer. Mas ainda assim, é igual quando você tem uma prova. Tipo assim, você sabe que aquela prova está marcada para aquele dia, mas no dia anterior você está mais aflito, embora você soubesse que você teria que passar por aquela prova. E eu sendo presunçoso de certa forma, me colocando no lugar de Cristo. Provavelmente Cristo não passou por isso pelo fato dele ser Deus em carne. Mas eu não sei, não estava na mente de Cristo naquele momento para saber. E eu tive raiva, em que sentido? Se vocês lerem depois todo o capítulo 13 de João, você vai ver que pior do que morrer como Cristo morreu, é morrer em vão. E se eu estivesse no lugar de Cristo naquele momento, eu falei, meu Deus, eu entraria, e foi esse o desespero que eu tive, porque um ia trair ele, o outro, Pedro e João, estavam curiosos para saber quem ia trair. Você estava com Deus em carne ali, o Filho de Deus diante de você, e você se preocupa quem vai trair. Isso não é importante, eles eram responsáveis por levar as boas novas após Cristo. E eles se preocuparam em saber quem iria trair a Cristo. Tudo bem que tiveram 3 anos e meio de ministério, eles adquiriram muitos conhecimentos, mas ainda assim, eles estavam com o Filho de Deus ali com eles. Hoje nós não temos esse privilégio de ter o Filho de Deus em carne conosco. E depois, a misericórdia que eu senti nesse texto é porque, em meio a tantas coisas que estavam acontecendo naquele momento, já tinha passado da Santa Ceia, já tinha passado, várias profecias já tinham sido cumpridas acerca de Jesus. Já tinha cumprido várias profecias, algumas profecias iam se cumprir um pouco mais para frente. E Jesus começa a pregar, como sempre, ele começa a pregar. E ele fala, depois no versículo 34, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os ameis. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Eu imaginei, de certa forma. Eu acho que Cristo naquele momento deve ter pensado assim. Se desses 3 anos e meio, eles esquecerem de tudo do que aconteceu, de tudo, não lembrarem de nada, eles se desviarem para todos os caminhos, que eles não esqueçam que eles amem uns aos outros, para que assim eles os reconheçam como meus discípulos. Então eu vejo como um ponto central da mensagem de Jesus, que é o amor pelo seu próximo. De você levar o amor como uma mensagem dentro de si. E quando ele fala amar uns aos outros como eu os amei, eu estava procurando no livro de João, estava até conversando com o Igor ontem, porque Cristo, você olhar toda a passagem no Evangelho, assim, olhar de certa forma e olhando, não tem nenhum momento de afeto sentimental, você vê tipo assim, Jesus abraçando, tal, você não encontra isso. Aí o Igor tava falando, pela questão de ser no Oriente, o ponto de ser no Oriente, então é muito difícil ter essa questão de toque físico no Oriente. Mas eu vejo como a maior demonstração de amor de Jesus, como ele fala, amem uns aos outros como eu vos amei, é ele ter feito 3 anos e meio de ministério aqui na Terra. Porque ele não precisava ter passado por 3 anos de ministério aqui, trazendo a verdade. E você tirar as pessoas da ignorância é uma forma de você amar aquelas pessoas. Então aqui quando Cristo fala, amem uns aos outros como eu vos amei, ele quer dizer, traga a verdade para aquelas pessoas que não têm o conhecimento acerca de mim.
tragam conhecimento acerca de mim para essas pessoas, porque essa pode ser uma das maiores demonstrações de amores que você pode ter. Então eu vejo essa como um ponto central da mensagem de Cristo. Quando Jesus fala, amem uns aos outros, eu acho que, da mesma forma que ele falou naquele momento para aqueles discípulos, ainda que você se esqueça de tudo, e eu falo no sentido de igreja mesmo, mas não se esqueça, amem uns aos outros como eu os amei. E Cristo amou a igreja, e Cristo amou o seu povo, e ainda ama o seu povo, depois de ressuscitado, ele ainda ama. Mas o que eu quero dizer amem uns aos outros como eu vos amei, trazendo a verdade, trazendo a luz de Cristo. Para aqueles que andavam em trevas, brilhou uma grande luz, e essa luz é Jesus, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo.